Fala galera, beleza? Mais um episódio do Well Responde hoje. E hoje é o episódio número 4. Hoje é o episódio número 4. E vocês estão mandando um monte de perguntas lá no Instagram, aqui no YouTube, não sei o que. Então eu selecionei mais algumas perguntas e vai ser bem legal hoje. Tem umas perguntas bem legais. E já não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar. Se você gostou, você comenta. Se não gostou, você não comenta. Ou então você comenta que não gostou. Se você não gostou, você vai lá e manda mensagem. Não gostei. Beleza. E é isso aí. Então vamos para a primeira pergunta agora. Fechou? Deixa eu pegar aqui. Primeira pergunta. Mesmo com pop filter, saem os sons do P e B. Equalizando bem a voz, tem como tirar? Sim, tem como tirar, tá? É mais difícil, obviamente. O ideal é sempre estar tirando a gravação. Não sei qual que é a distância que você está usando do microfone na hora de gravar. Eu gosto de usar uma distância mais ou menos de um palmo assim do microfone. Então o microfone vai estar aqui, a pessoa vai estar cantando aqui e vai ter o pop filter no meio entre os dois, tá bom? Essa é a distância que eu gosto. E aí, com isso já é muito difícil ter vazamento de P e B. Quando a gente fala P e B é aquele som mais explosivo, não tem que ficar no microfone. Então seria basicamente isso. Mas se aconteceu com você, se você tá com isso aí na sua gravação, tem duas coisas que você pode fazer. Uma é, no próprio gráfico, você pode cortar esses momentos desse primeiro ataque aí, dessa explosão, e dar um clip gainzinho para baixo, tá? Dá uma diminuída no ganho na mão. Isso aí é algo que você pode fazer, é bem trabalhoso, mas funciona, tá? S's também. S's eu costumo fazer muito isso em S, em respiração. Porque como eu comprimo muito, às vezes eu comprimo, sei lá, mais de 10 dBs numa voz, então esses sons assim, eles acabam vindo bastante. Então a gente dá o clip gain para baixo e aí fica tudo certo. Então você pode fazer isso com o clip gain, tá? Cortando e diminuindo o ganho. Ou então, a forma que você faz isso com o equalizador é literalmente tirando o grave. Eu gosto muito de usar o plugin da SSL, da Waves. E aí, o que eu faço? Eu tenho lá o High Pass Filter, eu vou deixar o High Pass Filter, sei lá, em 100, alguma coisa assim, até que não prejudique a voz, depende da voz isso aí, né? Vai estar ali entre 80 e 120, 130, dependendo se for uma voz feminina e tal. Fora isso, se o High Pass Filter só não for o suficiente, você pode pegar lá no equalizador da SSL, o botãozinho preto ali, o grave, você chega nele lá em 60 Hz, mais ou menos, bem grave mesmo, porque ele é um shelf. E aí você vai pegar ele e você vai tirar o ganho. Porque ele não vai tirar o ganho só em 60 Hz, ele vai tirar em 60 para frente também um pouquinho, para trás bastante. Então, provavelmente se você fizer isso com o High Pass Filter e com o equalizador do grave no shelf lá em 60, 70 Hz ali e tirar o grave, esse som de P e B já vai amenizar bastante. Se você juntar isso com a dica que eu dei de cortar o áudio ali e fazer o clip gain para baixo, aí pronto, acabou, você está com o seu problema resolvido. Não vou falar que está resolvido perfeito 100%, porque sim, se você já gravou assim, é complicado, mas é uma forma de amenizar. O ideal é sempre estar gravando dessa forma, tá? De uma forma que não tem esse som. E para isso que eu falei da distância lá, de um palmo, pop filter no meio. Se puder se o microfone tiver já algum high pass filter nele mesmo, já pode estar usando também, se não estiver prejudicando muitos graves, se a voz não for muito grave, né? Já usa ali, que isso aí já vai amenizar bastante essa situação dos P's e dos B's, tá? Vale a mesma coisa pro S, só que o S não vai ser no grave que você vai tirar, vai ser basicamente ali na mão e com o de-esser também, que é um compressor só pros S's. Tá? A gente fala mais sobre de-esser outro dia. Ó, agora mais uma pergunta, segunda pergunta. Me recomenda um plugin para colar a voz no beat durante a mixagem, por favor. Não existe. Infelizmente não existe um plugin que eu possa estar te recomendando para colar a voz no beat durante a mixagem. Porque o que acontece? Esse colar a voz no beat, provavelmente você está falando de alguma base instrumental que você tem, digamos, só uma pista ali, o LR daquilo, ou até mesmo você tem algumas pistas separadas e tal, mas muito provavelmente isso deve ser de muitos instrumentos virtuais. E o que acontece? Os instrumentos virtuais, eles, a maioria das vezes, você vai pensar num som de piano, tá? Geralmente esse piano, ele foi gravado num estúdio, com microfones top de linha lá, teve um tratamento legal pra caramba, e aí numa sala maravilhosa, um piano muito legal, e eles capturaram aquele som daquele piano e colocaram dentro de um instrumento virtual, tá? Fizeram disso um instrumento virtual. Isso é muito legal, porque você tem acesso a sons maravilhosos
de várias coisas, de piano, de bateria, de contrabaixo, de violão, enfim, de várias coisas. O problema tá quando você tá usando só esse tipo de plugin, esse tipo de equipamento, e aí chega na hora de você colocar o seu, você não conseguir dar o tratamento adequado, igual esses estúdios, igual essas empresas fizeram no momento que eles estavam capturando esses sons. E é por isso que você sente que não está colando direito com o instrumental, com o beat, com o que for. Porque você tem vários instrumentos que tiveram um tratamento top das galáxias lá, só que no momento que chegou você para colocar a voz ou alguma coisa, você não soube como dar esse tratamento igual acontece nesses outros instrumentos que já vem pronto, o som vem pronto, vem lindo. Então assim, a dica que eu posso te dar é o seguinte: cada vez mais se aprofundar na parte de mixagem, porque é isso que vai fazer com que você consiga entender o que está faltando, como chegar nessa cola e tudo mais. Muito disso tem a ver com distorção mesmo, tá? Distorção harmônica, saturação, que os próprios equipamentos mais antigos, equipamentos legais fazem. Espera aí que chegou alguém. Muito dessa cola tem a ver com saturação, distorção, compressão. Então assim, entender os estágios, porque como esses instrumentos foram gravados de uma forma tipo muito foda, por causa dos microfones, dos pré-amplificadores, dos equalizadores, o ideal é você entender o caminho inteiro que um estúdio faz, um grande estúdio, porque daí você pega esse caminho inteiro e recria no seu computador, entendeu? Então você recria o sinal indo para uma mesa de som, o sinal passando pelo equalizador, pelo compressor, por uma fita, enfim, tudo isso vai fazer com que no contexto geral você sinta que tenha mais cola nessa voz que você está perguntando. Porque não é um plugin que vai te salvar e vai falar, nossa, você vai colocar esse plugin e vai ficar legal pra caramba. É todo esse processo. Como você está usando provavelmente um monte de instrumento virtual que passou por todo esse processo, se você não faz esse processo na sua gravação de voz, não tem como realmente dar essa cola, sacou? Então é basicamente isso. Vai ter um outro vídeo futuramente, ou se não, já tem. Se tiver, vai estar em algum lugar. Se não tiver, logo vai estar. Falando só sobre esse processo do caminho do sinal de um grande estúdio, do começo até o final. E aí você copia isso e já vai melhorar bastante. Então a dica que eu posso te dar é essa, fechou? Pergunta número 3 é do Israel Santos. E ele perguntou aqui, ó: é de lei tirar sempre um pouco da região média de tudo? Meio que tudo conflita. Então antigamente eu pensava muito nisso também, que o médio sempre dava merda e tudo mais. E eu entendi que na real não é o médio, tá? Muitas vezes a gente começa a tirar médio demais na nossa música. Quando você tira demais o médio, você acaba perdendo toda a informação que você tem na música, basicamente. Porque a maioria dos instrumentos, se você for ver, eles são médios. Então violão, a voz, guitarra, todo instrumento de harmonia, geralmente eles vão ter a maior parte das frequências deles no médio. Então se você começa a tirar médio de tudo, chega no final não sobra nada. Vai ficar mais agradável para você escutar. Só que não sobra nada. Então você acaba passando do ponto. O ideal para você fazer é o seguinte: você abaixar o volume na hora que você está mixando. Deixa o volume bem baixinho. Você vai ver que vai sobrar um monte de médio, um monte de coisinha assim. Mas tenha os seus julgamentos de médios no volume mais baixo. Porque daí você não vai se enganar tanto escutando aquele médio altão e aquele gravizão batendo, aquele aguduzão. Então você vai tomar decisões melhores no momento que você abaixa a música na hora de mixar, tá? E outra coisa, mudou um pouco a minha cabeça no dia que eu tava no estúdio aqui, o estúdio Inca. Eu tava fazendo um trabalho lá, e o Sidney, que é o proprietário do estúdio, eu abri um equalizador da Neve e eu coloquei médio. Só que eu coloquei com a intenção de achar um médio feio pra tirar. E na hora que eu coloquei aquele médio, eu falei, esse médio aqui que eu vou tirar. Só que eu coloquei pra escutar o médio e o Sidney olhou pra mim e falou, nossa, que bonito. Eu falei, o quê? Porque na minha cabeça aquilo era feio e eu ia tirar aquilo. E aí eu comecei a perceber que aquele médio era bonito pra caramba. Essa frequência é 700 Hz no Neve 1073, 700 Hz. É bonito pra caramba na voz, na hora que você coloca isso aí. Então eu comecei a perceber que eu não dava tanta atenção ao médio. Na hora que eu entendi que o médio ele é importante, e se a gente ficar tirando ele demais, você mata a sua música, eu fui compensando um pouco mais nisso aí. Então, por exemplo, alguns instrumentos eu tiro pra caramba médio. Por exemplo, bateria. Médio e bateria é feio pra caramba, na minha opinião. Então bateria eu tiro bastante. Alguns teclados, às vezes, quando eles estão com muita informação de médio, tipo um Hammond, por exemplo. O Hammond já tem muito médio. Aí você tem um Hammond com violão, com guitarra, com voz, com não sei o que, você vai ter um bololô ali. Então você tem sim que ir cavando algumas frequências para ficar tudo bonitinho.
mas não pensa que o médio você vai tirar tudo. E pelo contrário, começa a colocar médio. Hoje em dia eu coloco muito médio nas guitarras, para elas pintarem mais, coloco médio na voz, coloco médio em violão muitas vezes, mas um médio gravezinho, um médio agudo, mas vai experimentando, porque o médio ele parece que é feio, mas na hora que você começa a entender ele não fica tão feio assim. Toma suas decisões de mixagem no volume bem mais baixo, porque na hora que você fizer isso, você vai conseguir entender bem melhor sobre o médio que tá rolando e todo o resto. Fechou? E é isso aí. Terminamos mais um vídeo, mais um El Responde, número 4. Já deixa aqui sua pergunta aí pro número 5. Segue lá no Instagram que tá aparecendo em algum lugar da tela. Aí todo aquele negócio. Se inscreve, ativa o sininho. Que mais? Comenta e curte. E é isso. Valeu, tamo junto, é nóis e até a próxima.